Já não chamo de servos, mas de amigo. Porque um amigo, ele está disposto a dar a vida pelo seu outro amigo. O maior desejo de Deus é que possamos tratar os nossos irmãos assim, como amigos. Só 2 exemplos na Bíblia que citam de um amor tão grande, capaz de oferecer a vida pelo outro, que é o marido dar a vida pela sua esposa e um amigo dar a vida pelo outro amigo. Às vezes a questão de amizade está tão banalizada que nós nos decepcionamos tanto, nós achamos que isso não é importante, mas é importante. A Bíblia fala que Deus faz o solitário habitar em família. Sem amigos, nós não chegamos a lugar algum. O pastor Luiz Hermínio diz: se você chegou sozinho até onde você chegou agora, é porque você cometeu algum erro. Porque ninguém chega sozinho. Sempre precisamos um dos outros. Ele não diz aonde tiver um, mas ele diz aonde tiver 2, 3 ou mais. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Aonde tiver 2, 3 ou mais, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O dia que eu entendi um pouco sobre esse texto, a palavra de Deus fala: aonde tiver 2, 3 ou mais. Eu imagino 2 ou 3 pessoas de mão dadas, e o Senhor fala: eu estarei no meio deles. Quando nos reunimos no nome dele, ele se torna o centro da vida daqueles que estão ao redor dele. A lei da física é o seguinte: se você controla o centro de algo, você controla toda a extremidade. Quando ele se torna o centro desse grupo de amigos e de irmãos e dessa família na fé, aquilo que ele tem no caráter dele é distribuído ao redor de todos que estão juntos em nome dele. É por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos. É o tempo de voltar a acreditar. Diga para o teu irmão: é tempo de voltar a acreditar. É tempo de voltar a acreditar na família. Família é projeto de Deus. É tempo de voltar a acreditar em amigos. Existem amigos leais. É bem capaz que quando estamos feridos e machucados, podemos ler a Bíblia com uma perspectiva diferente. A mágoa é um fermento que pode contaminar e comprometer a mensagem. Há muitas pessoas que eu já ouvi dizer: maldito homem que não confia no homem. Maldito homem o que confia no homem. Por isso que eu não devo mais confiar em ninguém. Por isso que eu não devo ter amigos. São pessoas magoadas que interpretam a palavra de forma errada, quando na verdade o texto quer dizer: maldito homem que confia no homem e faz da sua capacidade humana a sua força. Não está falando de você não confiar em outros, mas está dizendo em você colocar a sua capacidade humana como a engrenagem da sua força e não a dependência de Deus. Quando estamos feridos, nós temos argumentos para defender a nossa ferida. Deus não quer que você ande ferido. Primeiro, Deus quer que você morra, porque só os mortos ouvirão a Deus. Por que você acha que quando Jesus chegou até as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ele disse: me leve até onde ele está sepultado? E quando chegou lá, Jesus teve o cuidado de dizer: Lázaro, levanta-te. Porque se ele cometesse o erro de dizer: morto, levanta-te, todos ali se levantariam. Ele tem autoridade no que ele faz. Muitas vezes nós perdemos a capacidade de acreditar. Marta havia perdido essa capacidade e ela olhou e falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Só que a palavra de Deus diz
que quando, se eu não me engano, no livro de Mateus, quando Jesus ficou sabendo da enfermidade de Lázaro, sabendo que as irmãs de Lázaro haviam mandado chamar Jesus, o texto lá em Mateus diz assim: porque Jesus o amava, ainda esperou um pouco mais. Muitas vezes nós nos decepcionamos porque a perspectiva que nós temos do outro não é uma perspectiva espiritual ou dos planos de Deus. Quantos aqui já se frustraram em projetos? Levante suas mãos. Projetos da sua vida. Você se frustraram. Eu tenho uma notícia para te dar. Se você frustrou em algum projeto, é porque esse projeto não era de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Existem duas respostas para a sua frustração. Primeira, ou esse plano é seu e não de Deus, ou segundo, não era o tempo. Acalme e espere. Porque Deus não erra. Muitas vezes nós nos decepcionamos porque a nossa expectativa é errada. Nós erramos em nossa expectativa em relação a Deus. Erramos com as nossas expectativas em relação aos outros. A expectativa de Marta era que Jesus, que era um amigo da casa, que sempre estava naquela casa, era uma casa onde Jesus acostumava assim, a descansar, a comer. Ele tinha aquela família como uma família de amigos. Por isso eles contavam que Jesus, que curava a tantos, que prontamente ele estaria ali. Mas havia um propósito maior para a vida de Lázaro. Não era cura, era ressurreição. Mas a expectativa delas era que Jesus curasse. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ali, provavelmente ela se desapontou com aquela amizade. Muitas vezes nós nos desapontamos porque criamos uma expectativa errada, mas é tempo de acreditar. É tempo de acreditar também que é importante congregarmos. É importante estarmos na igreja. Eu venho de uma raiz evangélica, aonde nós não faltávamos culto, aonde não ficávamos sem ceiar todo mês. Hoje em dia, muitas vezes, infelizmente, vemos irmãos que faltam sempre, com frequência, sem nenhum motivo aparente, que às vezes ficam 2, 3 meses sem tomar uma ceia. Eu sou de uma época que quando alguém faltava uma ceia, era porque estava doente em casa ou no hospital, e o pastor ia e levava o cálice, o pão e ministrava a ceia para a pessoa. É tempo de acreditar. Diga para o seu irmão, é tempo de acreditar. Deus quer renovar a esperança no teu coração. Deus quer transformar o seu coração, fazer você voltar a acreditar em coisas que você não mais acredita. Quer ver outra coisa que muita gente não acredita? Que existe pastor honesto. Falou que é pastor, todo mundo pensa que é o quê? Ladrão. Interessante como, eu não vou entrar nesse mérito, mas interessante como as pessoas que nunca foram a uma igreja, elas nos julgam por 5 ou 6 pastores que têm programa de TV. Deve haver no Brasil 5 ou 6, no máximo 7 denominações ou igrejas que têm programas, eu digo em rede nacional. E todos os pastores do Brasil são colocados na medida de 5 ou 6 que têm uma forma de acreditar, não vou questionar isso, ou uma forma de pregar e de conduzir a sua igreja. Enquanto há milhares de pastores ao redor do Brasil fazendo um trabalho sério de transformação de vidas, de restauração de vidas, de pregação do Evangelho. Fala para o seu irmão, volte a acreditar.
existem homens de Deus. Quando Elias disse: Senhor, mataram todos os profetas, só ficou eu. O Senhor falou: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Talvez você pode pensar que todos os pastores são ladrões, mas o Senhor está falando: você está enganado, porque eu conheço o coração dos pastores, e ainda tem muitos que não se dobraram. É muito fácil você virar e falar: é ladrão. É fácil. Mas na verdade você fala muitas vezes isso porque no fundo você não quer mais acreditar. O problema é mais grave: você perdeu a fé. É como se nós somos chamados de crentes, mas um exemplo, a gente ora e a gente fala: Senhor, eu preciso muito sair hoje e ir trabalhar, mas eu preciso que não chova. Eu peço para o Senhor que não chova hoje, eu preciso sair para resolver algo, ou trabalhar. E você olha na condição climática, 90% de chances de chuva. E você continua orando: Senhor, em teu nome eu oro, eu creio que o Senhor pode parar os céus e impedir que essa chuva caia, eu preciso muito desse trabalho. E você termina a oração e diga: eu creio e eu estou firmado com fé nessa palavra, em nome de Jesus, amém. E você vira na sua casa e diz: eu estou saindo. As pessoas: como? Eu vou sair, eu orei para não chover, eu estou indo. Mas na hora que você está saindo, você olha atrás da porta, o guarda-chuva, e você pega o guarda-chuva e leva. Obrigado, Senhor, porque eu orei para que não chovesse. É engraçado, mas é assim que a maioria de nós agimos. Algo que acontece muito comum comigo. Nessa manhã, teve um momento que eu estava ministrando. Eu não estou citando nomes, não estou expondo ninguém. Eu orei por cura, porque o Senhor me disse que estava curando naquele momento. Mas uma pessoa, no final, eu orei de forma coletiva, ela procurou-me e falou: eu preciso de oração. Eu falei: sim, claro, pode falar. E ela deve ter gastado 10 minutos só falando da doença dela. Não é problema para mim orar. Eu não tenho preguiça de servir. Mas eu fico entristecido de ver que ainda as pessoas não entenderam o que é ter fé. É como se a gente orasse para não chover, mas levasse o guarda-chuva com a gente. Essa é uma oração que não obtém nenhum tipo de resultado. O que acontece com alguém que ora para não chover e leva um guarda-chuva depois da oração? O que vai acontecer, irmãos? Não ouvi. Porque a fé sem obras é morta, ou em outras versões, nula. A dúvida cancela a fé. Uma vez eu agindo em fé e após fé, em um dado momento vem a dúvida, cancelou toda a ação da fé, e eu preciso recomeçar então novamente do zero. E então eu começo aquela nova trajetória. Aí a dúvida cancelou até onde eu cheguei, eu preciso novamente. É por isso que muitos não têm saído do lugar. Porque a dúvida cancela toda fé, toda a ação que você cometeu. Eu imagino que Pedro, como pescador e de uma família de pescadores, ele já, durante a vida dele, ouviu falar de acidentes no mar, amigos que devem ter morrido na pesca,
enquanto trabalhavam no mar, ou até mesmo familiares. A Bíblia não consta isso, mas nos leva a pensar sobre isso. Se ele era de uma família de pescadores, obviamente que ao redor dele, em algum momento, alguém, infelizmente, fatalmente, deve ter caído nas águas e morrido, ou quase morrido. Essa era a realidade de Pedro. Qual é a realidade de um pescador? Ele precisa da pesca para alimentar a sua família. E qual é o risco de um pescador? Ele não pode cair no mar, porque senão ele morre. O lugar de segurança dele é o barco. Mas um dia Pedro estava no barco e Jesus estava fora do barco. A forma como Jesus age vai afetar a nossa realidade. Nós queremos um Jesus que muda a nossa vida, sem afetar a nossa realidade, a nossa rotina. Por isso nos falta fé. Porque para agir na fé, nós teremos que fazer aquilo que nós nunca fizemos. Você está pronto para esse ano? Sim? Você está pronto para receber o que Deus tem para você? Então esteja pronto para mudar a sua rotina, a sua maneira de agir. Então quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele fica totalmente impressionado, porque ele sabe que isso humanamente é impossível. E então ele fala: manda que eu vou até você. Por que ele fala manda que eu vou? Porque ele sabia já da autoridade de Jesus. Como anteriormente, quando ele havia pescado e não pegado nada, Jesus agora entra no barco e manda ele jogar no mesmo lugar, mas debaixo da palavra, e agora ele pega peixes. Então ele sabe que não é o lugar, mas é a palavra sobre o lugar. Não são as circunstâncias ou a realidade, mas a palavra liberada sobre a circunstância. Muda tudo. E então ele sabe disso e fala: me dá uma palavra para mim aí. Sabe do que você precisa para chegar? Uma palavra. Sabe do que você precisa para chegar a alcançar o que você está buscando? Diga comigo: uma palavra. Uma palavra. Eu não ouvi. Uma palavra. Uma palavra. Só que diante da palavra, você precisa ter uma atitude de fé. E então Jesus disse: pode vir, Pedro. E enquanto Pedro olhava para Jesus, ele pisava fora do barco, saía do lugar que dava segurança e caminhava sobre as águas. O que eu entendo com esse texto? Que o que determina as circunstâncias é o fundamento que eu decidi colocar os meus pés. Quando ele está olhando para Jesus, o chão dele é Jesus. O fundamento dele é crer em Jesus. Olhe para o teu irmão e diga: volte a acreditar. Interessante que a gente quer viver uma fé lógica. A gente quer viver uma fé lógica. Mas você serve a um Deus totalmente ilógico. Quantos aqui servem a Jesus? Quantos aqui entregaram suas vidas a Jesus? Você está me dizendo que você serve a um homem que morreu e diz que está vivo? É isso? Tem alguma lógica nisso? Você já conheceu algum homem que morreu e voltou a viver? Além de Jesus? Não. Você está me dizendo que você serve a um Deus que nasceu de uma virgem, que nunca teve relação nenhuma com nenhum homem? É isso que você está me falando? Tem alguma lógica nisso? Sim ou não? E por que quando Deus te dá uma oportunidade, você quer entender? Por que você quer que as coisas tenham lógica? Presta bem atenção no Deus que você está servindo. Não tem lógica alguma essas coisas. Uma virgem dá luz, um homem morre, depois de 3 dias volta à vida. Isso não tem lógica nenhuma. Não se trata da lógica ou da realidade. Se trata de termos Cristo como nosso fundamento. Ele disse: se vocês estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, olha o que ele diz: pedireis
não tem limites para quem tem fé assim. Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. A maior pergunta que eu recebo nos lugares que eu vou pregar, as maiores perguntas é: como eu ouço a Deus? Como eu conheço a Deus? Você já ouviu Deus? Você já viu Deus? E a outra pergunta é: por que eu oro, Deus não atende as minhas orações? E quando eu ouço essa pergunta, essa última, eu penso assim: parece que a gente está servindo um Deus que fala para a gente orar, ora que eu vou te atender. A gente ora, ele fala assim: não vou atender nada. Pegadinha. Será que Deus é mau? Ele fala: vós sendo maus, está falando de mim e de você, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dares o futuro que eu desejo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração, e permitireis ser achado por vocês. Batei e abri-se. Alguns versículos que comprovam que o desejo de Deus é atender as orações. Você não tem ideia do quanto Deus deseja atender as suas orações, do quanto Deus deseja atender e realizar milagres na sua vida. Então por que eu não consigo? Se a falha não está em Deus, então está em quem? Em nós. A Bíblia diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Quando Pedro pisa sobre as águas, ele está olhando para Jesus. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para as águas, ele lembra: eu sou um pescador. Quem sai do barco e pisa na água afunda. E o que aconteceu com ele? Ele afundou. Para onde você aponta os seus olhos e vê, vai determinar a convicção dentro de você. Existem várias realidades que você viveu na sua vida. Talvez você viveu na sua história dor, abuso, abandono, traição. E essas realidades podem se tornar o fundamento da sua vida. E convicção. Eu estou convicto que eu não devo me aproximar de ninguém na igreja. Eu vou sentar no lugar mais retirado possível. Quando falar amém, eu vou naquele culto dos 3, onde ninguém conhece ninguém. Tem um culto que vai àqueles que são o 007. Aqui não tem isso, só tem lá no sul de Minas. Aqui não tem. Aqui tem 3 cultos. Qual que nós vamos bem? Vamos naquele lá que ninguém fala com a gente. Vamos naquele que é rapidinho, que não dá tempo de ninguém conversar, e vamos rapar fora. Porque esse negócio de igreja eu estou cansado. Eu já fui numa, decepcionei, fui na outra. Então vamos ficar nessa, vamos ficar quietinho. Não é esse o caminho. Você está pegando uma realidade que você viveu e está colocando ela como uma base para um novo começo que Deus está te dando. Deus é o Deus de novos começos. Quer uma demonstração do amor de Deus? Deus é eterno. Mas Ele decidiu que a nossa vida fosse contada em dias, anos, meses, semanas, horas, minutos, segundos. Sabe que quando chega dia 31, você está aqui na igreja: Senhor, obrigado por esse ano, mas graças a Deus que ele acabou. Aleluia, Jesus. 2020. Aí todo ano, todo pastor, eu falo, ele fala, todo mundo fala: este ano será o melhor ano da tua vida. Ele não fala isso? Porque é lógico, todo ano a gente quer que seja o melhor ano. Nós desejamos isso para nós e para vocês. Agora você imagina, Deus sendo eterno, Ele nos colocou dentro de um ciclo de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. É a maior demonstração de amor que Deus pode dar. Porque quando termina um dia e começa o outro, hoje eu vou acertar, hoje eu vou melhorar. Ontem não deu, mas hoje vai dar certo. Se não tivesse um dia após outro,
você se sentiria frustrado por aquilo que você tentou e não deu certo. Se não houve um término de um ciclo para um começo de um novo ciclo, você ficaria, e agora? O que eu vou fazer? Essa questão de contar o tempo e ciclos, como a palavra de Deus diz, Moisés disse em Salmos, ensina-nos a contar os nossos dias, nos dá uma percepção, uma sensação. Não deu, mas vai dar. Não foi possível, mas ainda vai ser possível. Eu errei, mas eu posso acertar. Eu não consegui, mas eu posso conseguir. É uma sensação que Deus nos dá pelo seu amor e pela sua infinita bondade e misericórdia, que continue acreditando, uma hora vai dar certo. Você só não pode perder uma coisa, querido: a fé. Se você está nesse lugar e você quer se isolar, você está no lugar errado. Porque aqui você vai ser envolvido em amor. Aqui, para você ser curado, você vai ter que ter relacionamento. Interessante que as pessoas tentam evitar as outras ao máximo. Elas tentam se evitar, entendendo que a aproximação vai trazer dor. Mas um exemplo interessante, que quando alguém está no hospital e ela faz uma cirurgia ou algo assim, que ela perde muito sangue, você começa a receber mensagens que você nunca recebeu. Qual que é o tipo do teu sangue? Porque eu estou com alguém assim. Você conhece? Não, é um amigo de um amigo meu que está lá e está precisando de sangue. A gente foge um do outro, mas quando é para salvar a vida, a gente depende do que o outro tem. A cura está no outro. Eu vi uma vez uma notícia, eu estava com alguns pastores ministrando, uma pastora, ela deu um exemplo de uma notícia que eu achei muito marcante. Ela falou assim: apóstolo, você lembra desse incidente que aconteceu e várias pessoas foram queimadas, alguns sobreviveram? Eu falei: lembro. A gente estava de mãos dadas assim, os pastores. Essa pastora falou: então, essas pessoas queimadas, elas foram para um banco de pele, e sabe como é que curava e cicatrizava as queimaduras? Ali nesse banco de pele, igual tem um banco de sangue, pessoas que doam pele, aquela pele de outras pessoas eram retiradas e colocadas em parte do corpo dessas pessoas que estavam feridas. Então começava o processo de regeneração. Ela falou: sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tinha decidido, ela falou, eu não vim nesse encontro de pastores porque eu já estava muito machucado, mas quando eu vi essa notícia, Deus falou comigo: só tem um jeito de você ser curada. Você precisa ter contato de pele com pele. Você precisa do que o teu irmão tem para que você seja curado. Aleluia. Meu irmão, a tua cura está aqui. Ela está bem perto de você. Amém. Talvez você não viu, mas ela está aqui. O que afetou Pedro e afundou ele foram as suas circunstâncias passadas e realidades. Por isso que Paulo fala: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando retiramos nossos olhos do Senhor, perdemos a consciência, a convicção e a fé. E então começamos a nos mover e tomarmos decisões baseadas nas realidades que vivemos. Deus quer que você tome decisões baseadas na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que significa isso? Naquela época eles pegavam tiras de couro e amarravam lamparinas nos pés. Então a pessoa dava um passo e aqui aquele raio de luz iluminava para ela dar o próximo passo. E então iluminava para dar o próximo passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu me movo pela palavra e não por aquilo que fizeram comigo. Eu estou olhando aqui e eu estou vendo o anjo do Senhor aqui nesta noite com uma marreta desse tamanho. Aleluia. E ele está batendo na base. Só vai ficar aquilo que é inabalável, porque o que é abalável será derrubado. Esse ano de 2020 eu profetizo nesta igreja o maior ano de salvação sem igual neste lugar. Sabe por quê? Porque na mão de cada um que eu estou olhando aqui nessa noite eu vejo redes. E talvez você já estava lavando e pendurando a tua rede.
que nem aqueles nós estávamos nas margens dos rios da Babilônia, e ali nós pendurávamos nos salgueiros as nossas harpas. Talvez você está desistindo, aquele ditado que fala no mundo: vou pendurar a chuteira. Você está pegando as tuas harpas e você está pendurando no salgueiro. Os salgueiros eram arbustos baixos. Aquele povo estava tão para baixo, esquecendo da promessa de Deus sobre eles. Eles foram exilados mais uma vez por conta da desobediência deles, mas Deus não permitiria que eles fossem exilados para sempre. Era só um tratamento de Deus para que eles pudessem consertar com o Senhor. Mas isso deixou eles tão para baixo que eles esqueceram por um minuto da promessa de Deus, e eles ficaram tão para baixo que eles estão com a harpa aqui. E aí o povo que prendeu eles falou: cante aquelas canções que vocês cantam para o Deus de vocês. Como nós poderemos cantar canções se nós estamos em terra estranha? E eles olham para o lado, na mesma altura deles tem os arbustos salgueiros. Eles arrancam as harpas e penduram. Aquilo que está mais próximo de você se torna o meio mais confortável para você desistir. Se torna a via mais fácil para você falar: chega. Mas o Senhor está falando nesta noite: pegue de volta a tua harpa e comece. Vamos lá, me ajuda, aumenta aí. Começa a adorar. Começa a adorar. Saul lançava lanças contra Davi, e Davi se desviava e continuava. Porque o que Saul fazia para Davi não determinava quem Davi era. Ele estava fixado e fundamentado na promessa e na unção do Espírito. E ele lançava outra lança e ele desviava. E o espírito que atormentava Saul se retirava dele. Porque quem permanece tem fé. E quem tem fé agrada a Deus. E quem agrada a Deus tem autoridade. O segredo é adorar. E muita gente quer ser como Miriam. Atravessou o mar, aí quer pegar o pandeiro e começar a adorar. Mas é difícil ser um Moisés que está guiando um povo que está exigindo tudo dele. E ele fala: o que eu faço? O que eu faço agora? E Deus fala: Moisés, por que você está consultando a mim? Eu já te dei a autoridade. Ordene ao povo que marche. Há uma geração, Miriam era irmã de Moisés. Há uma geração que está esperando as coisas acontecer para adorar. E Deus está levantando uma geração de libertadores como Moisés. Não espere mais nada acontecer. Use a autoridade que eu te dei para que as coisas aconteçam. Se você ora baseado na realidade, você não tem autoridade para mudar a realidade. A maioria das nossas orações é: aconteceu isso, ai Senhor me ajuda, aconteceu isso agora, eu estou desesperado. Essa oração não resolve, porque é uma oração baseada no desespero. É uma oração baseada na realidade. E orações baseadas na realidade não mudam realidades. Orações baseadas na palavra têm poder de mudar a realidade. A Bíblia diz: porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você é uma resposta para o mundo. Sabe por quê? Porque você foi fundamentado e eleito nele antes do mundo ter sido criado. Você só pode ser uma resposta para o mundo se o fundamento que você tem não é do mundo. Antes da fundação do mundo. Fundação fala do quê? Fundamento, base. Antes de lançar a primeira base para a criação do mundo, eu escolhi vocês, assim diz o Senhor. Amém. Por isso que vocês têm autoridade sobre o mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não o toca. A palavra maligno, sabe o que significa? Aquele que distorce. O maior mal que o maligno pode fazer a mim e a você é distorcer a nossa identidade em Deus e tirar o verdadeiro propósito. Mas eu estou passando essa dificuldade. Ei, você foi eleito em Deus antes do mundo ser criado. Por que você está preocupado com as coisas do mundo?
Eu orei aqui, liberei um monte de cura no nome de Jesus. Aí vem a pessoa, não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, fiz exame disso. Parece que a pessoa enche a boca e tem prazer de falar. Porque eu fiz o exame com o médico e tal e deu isso. Eu fiz o tal exame assim da minha bacia, deu isso aqui, pastor. Tipo assim, aí vai encarar, você tem fé para orar? Um negócio que é difícil. Porque o médico mais conceituado de Minas Gerais falou isso. Mas se naquele momento, 10 minutos atrás, que eu tinha liberado a palavra, se ela tivesse, é para mim. Ela só viria para agradecer. Obrigado, porque eu recebi a minha cura. Depende da consciência e de qual fundamento. Mas às vezes a pessoa está com fundamento de vida assim. Eu sofri a vida toda. A vida toda minha família sempre foi doente. A vida toda sempre alguém morreu dessa doença. Não vai ter jeito. Só andando para trás. E começou a construir uma vida baseada então num fundamento errado. Na realidade e não no que a palavra diz a respeito. Por acaso alguma coisa difícil para Deus fazer? Alguma coisa impossível? O poder dele é ilimitado. Mas às vezes eu sinto que as pessoas são tão carentes que elas necessitam mais de falar da doença que elas têm do que receber a cura. Existem até mesmo pessoas tão doentes que ela pede oração, mas torcendo para não ser curada, porque se ela for curada, ela não tem mais motivo para falar que é doente. Tem uns que já enchem a boca e falam assim, não, o senhor pode orar, mas o negocinho, eu já pedi para uns 10 para orar para mim, já faz uns 10 anos que eu estou assim, até hoje não resolveu. A pessoa, ela se vangloria disso. Uma das coisas mais espetaculares que eu vejo no milagre do cego de Jericó não é a cura dele, mas é a consciência que ele tem após a sua cura. A Bíblia diz que esse homem estava à beira do caminho e ele foi cego por toda a sua vida. Preste atenção, eu vou encerrar. Ele foi cego, deixa eu ver o tempo. Tá bom, Jesus. Ele foi cego por toda a sua vida. Você nunca teve uma deficiência visual desse tipo, então não sabe o que é isso. Mas uma pessoa que foi cega toda a vida, como que ela anda? Como ela aprendeu a se mover? Tateando, apoiando. E durante tantos anos vivendo dessa forma, ela acostumou na sua mentalidade a aprimorar essa forma de se movimentar. Mas ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o Senhor chega para ele como chegou para muitos e disse, o que queres que eu te faça? Olha a pergunta que o Senhor faz, o que você quer de mim? Sabe o que Jesus está perguntando para você nessa noite? O que você quer que Ele te faça? Jesus, quando faz essa pergunta, Ele mostra que a primeira barreira que tem que cair não é o seu histórico de enfermidades ou doenças, é aqui, é conforme você está pensando diante dele, vai determinar o que vai acontecer com você. Às vezes a doença das pessoas vai muito além do que físico. Às vezes existem pessoas carentes que preferem ser doentes para chamar a atenção de um familiar que nunca visitava, ou que a vida toda nunca deu atenção. Então Jesus fala, é isso que você quer? Então veja. E o que a Bíblia diz? Essa é a parte para mim mais espetacular do que a cura. E a Bíblia diz que ele, levantando-se, disse em um salto. Quando que um cego de nascença levanta do chão com um salto?
Sabe o que eu vejo de mais espetacular na cura daquele cego? Que mais do que curar as vistas, ele conseguiu redobrar uma consciência restaurada. Porque ele poderia, Jesus falar: você quer ver? Quero, então veja. E ele poderia levantar assim, ó. Ele estaria vendo, mas ainda assim continuaria levantando como sempre levantou a vida toda. Como um cego. Você pode ter recebido a cura e ainda assim continuar levantando como um doente. Você pode ter recebido a visão e ainda assim se levantar vendo, mas como um cego. E isso Deus não quer para você. Mas a Bíblia fala que ele levanta em um salto. E sabe qual é a segunda coisa que prova que ele mudou a consciência dele? E ele, livrando-os de si, da sua capa. A capa era um sinal de identidade. O sacerdote tinha a capa de sacerdote. O leproso tinha a capa de leproso. De longe todo mundo sabia, o leproso. O impuro tinha. Tanto é que a capa de Jesus era tão valiosa que eles lançavam sortes para tentar ficar com a capa dele. Porque de longe se sabia quem era ele pela sua capa. José, os seus irmãos desejaram matá-lo por causa de uma túnica. Mas aquele homem, ele tinha uma capa de coitadinho. Eu sou cego de nascença, a senhora pode me dar uma esmola? Ele vivia no caminho de Jericó, aonde todo mundo passava para ir para Jerusalém. Era o local de passagem. Todo mundo passava ali. Então ele arrumou uma maneira de sobreviver. De viver de sobrevida. Ele deixa de ser cego. Deixa de se levantar como um cego. E deixa de ser um coitadinho, uma vítima. Eu livro da minha capa. E tendo livrado da sua capa, o seguiu. Ele seguiu a Jesus. Ei, se Jesus não curou tua vista ainda, Ele vai curar hoje. Amém. Quando Ele curar, ou se já curou, levante como alguém curado e não como alguém doente. Amém. Mas a vida toda foi assim. Mas é por isso que você encontrou com Jesus hoje, porque agora começa uma nova vida. Aleluias. Você não pode mais usar o nome de Jesus e viver da mesma forma. E a terceira coisa, livre-se da sua capa de coitado, de comiseração. Agora, cego, ex-cego, corrigindo, você vai ter que trabalhar para te sustentar. Você não vai ter mais desculpa para pedir. Você não vai ser mais um coitadinho. Você agora pode decidir qual caminho traçar. Eu vou seguir Jesus. E você, nesta tarde, o que decide fazer? Você vai embora hoje daqui, mais uma vez com a sua capinha de coitadinho. Ninguém me cumprimentou no final do culto. Que judiação. Mas no fundo você está assim: tomara que ninguém venha me cumprimentar, para mim ter um motivo para reclamar. Senão eu não vou ter como alimentar a minha alma, a minha doença. Aí você fica alguns meses aqui, sai, e alguém pergunta: e aí? E a Igreja Batista lá da Paz? Então, é benção, mas você sabe, né? Sabe o que? Não gosto de fazer fofoca, mas vou contar só um segredo. O cara que começa assim é porque ele é o mais fofoqueiro de todos. Eu não gosto de fofoca, mas vou te contar só um negócio. Toda fofoca começa com uma pequena fofoca. É que lá, fui lá mais de 6 meses, nem me cumprimentaram. Cantava só aquela musiquinha lá do Tales, lá o irmãozinho. Uma vez, depois. É tudo igual essas igrejas aí. A Bíblia não fala que o amor de muitas esfriar. Aí o outro já contaminado. É verdade, você tem razão, é difícil. Aí ele fica olhando qual vai ser a próxima vítima, qual é a próxima igreja que eu vou para me alimentar essa doença que eu tenho, para me sair depois falando mal e reclamando.
Enquanto isso, você poderia estar desfrutando de uma vida maravilhosa. Mas para isso, você tem que deixar essa capa fora dessa nova vida. Até quando você vai chorar e falar que abusaram de você? É triste? É, mas levanta e vence. Pelas suas cicatrizes nós fomos curados. Aleluia. A Bíblia diz: só cura quem se permite ser curado. Pelas suas cicatrizes. Quando você olha uma cicatriz, você lembra do que aconteceu. Mas quando você toca nela, você não sente mais dor. A cicatriz não te impede de mover. Só lembra você do que houve. Mas a ferida, ela além de doer, ela impede você de se mover para a vontade de Deus. Por isso, quando feriram ele falou: pode tocar na cicatriz. Quem tem cicatriz lembra do que aconteceu, não desconsidera, mas é capaz de amar de novo, é capaz de perdoar, é capaz de curar os outros que estão doentes. Nós temos que aprender com Jesus. Pelas suas cicatrizes fomos sarados. Então agora eu vou deixar aquela velha doença cicatrizada, para que a minha cicatriz cure o outro. Aleluia. Deus quer curar pessoas neste lugar. Amém. Eu tenho todos os motivos para nunca mais ter pisado numa igreja. Eu deixei toda a minha vida, minha família, quando eu era solteiro, morando longe da minha família, entregando totalmente para o ministério. Passei todo tipo de dificuldade e decepção com a igreja. Com 20 anos de idade, 1,79 m e 52,5 kg. Porque eu não comia. Quando eu fui levado para o seminário, falaram para o meu pai: nós vamos cuidar do seu filho. Em cima do altar o pastor deu a palavra. A palavra dele durou alguns minutos, mas eu não desisti. Teve um dia que eu já não aguentava mais passar dificuldade. Agora já casado com minha esposa, com a nossa filha mais velha, vendo tantas coisas erradas, eu falei: eu não quero mais saber desse negócio de ser pastor. A minha família veio a Belo Horizonte para visitar. A minha esposa veio para visitar os pais dela e eu estava sozinho. Foi uma oportunidade. Foi meu Valde Jaboque. E eu falei assim: eu vou desistir, Senhor. Eu sei que se eu tirar minha vida eu vou para o inferno. Então eu vou te pedir um favor: tira a minha vida, porque eu não presto para nada. O meu sonho era ser um homem de Deus, não era título. Eu queria só pregar o evangelho. Mas se isso aqui que eu estou vendo é a igreja, então eu estou fora. Eu estou desapontado, não com o Senhor, mas com eles. Mas eu não tenho força, Senhor. Então eu vou te pedir uma coisa. A minha família está passando dificuldade. Eu me desapontei achando que o ministério era uma coisa, mas era outra. Eu não tenho coragem de me matar. Tira a minha vida, que eu não quero mais viver. E dá um marido melhor para minha esposa. Eu não tinha o que comer. Eu estava doente. E eu entrei naquele quarto, fechei a porta, falei: vou fechar, porque Deus vai tirar minha vida, eu vou morrer aqui dentro. Depois de alguns dias Deus vai me achar. Mas para minha surpresa, Deus entrou naquele quarto. Amém. E Deus falou comigo: foi eu que te escolhi, não foi o homem. Tudo isso que fizeram com você não foi eu, foi o homem. Mas eu quero te dar a oportunidade. Se você deixar de lado tudo que fizeram e crer que eu sou capaz de fazer na tua vida. Eu tive uma experiência real com Jesus. Então, quando a minha família voltou, eu fui até a denominação que eu estava.
não briguei, não confrontei, entreguei tudo no ministério e saí. Aos 28 anos de idade, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, sem dinheiro para ir embora. Peguei carona. Estou com 41 anos, recomecei minha vida aos 28 anos. Eu saí de casa aos 19 anos, mas dedicado ao ministério desde os 16 anos de idade. Eu tinha aberto mão dos meus sonhos, e agora eu falei, agora eu tenho que recomeçar do zero. Fui arrumar um trabalho, fui trabalhar, fui sustentar minha família, até que um dia que eu estava dentro da fábrica, e um motorista de empilhadeira, numa fábrica com mais de 6 mil funcionários, na linha de produção, ele desce da empilhadeira e já desce, Xacarabaçubirandalabaxaca. Eu falei, me acharam. Eu tinha mudado de cidade. Sabe aquelas coisas da polícia, igual dos Estados Unidos, o plano das testemunhas, que eles mudam a identidade do cara, mudam de cidade? Era eu. Falei, eu vou para uma cidade que não tem igreja dessas denominações, eu vou sumir. Cheguei lá, falei, ninguém vai saber que eu sou pastor. E esse irmãozinho vem e fala, assim digo eu, Senhor. Eu falei, lascou. E todo mundo me olhando. Tu és chamado, tu és escolhido, tu és. Falou minha vida inteira, eu te tiro de trás das malhadas. Aqui não é o teu lugar. Na hora que ele saiu, e ele falou, e aqueles invocadinhos, ele assim, e a minha paz nos dou. E saiu assim. Aí eu fui atrás dele e falei, peraí, explica isso. Ele falou, eis que não tenho nada contigo. E entrou na cadeira e foi embora. Esses crentes pentecostais é tudo louco. É por isso que eu sou também. Canela de fogo. Minha avó era do coque. Aquelas que tem a perna dessa grossura, as veias assim, das varizes assim, e o joelho grosso, tanto ficar orando joelhado. Aí terminou os funcionários, o que é isso? O que aconteceu? Eu falei, não é nada não, esquenta a cabeça. Aí para piorar a situação, chegou um menino um dia e falou assim, eu vejo que você entende algumas coisas da Bíblia aí, o que você pode me falar sobre idolatria? Eu sou católico e tal. Eu falei, não mexe comigo, deixa eu quieto, vamos trabalhar. E ele insistiu, comecei a pregar para ele. Aí um dia ele chega para mim e fala assim, como é que eu faço para aceitar Jesus? Eu senti a presença de Deus depois que você começou a pregar para mim. Aí eu chamei ele no canto, escondemos atrás das máquinas, orei para ele, falei, você, pelo amor de Deus, não me conta para ninguém que eu fiz isso com você. Ele olhou assim, estou meio desconfiado que você é pastor. Eu falei, você é bobo? Eu, pastor? Trabalhando aqui nessa parte de bobeira. Não conta para ninguém que eu orei por você. Essa é a nossa aliança. Eu vou te ensinar a Bíblia, mas você não conta para ninguém. Passa uma semana, ele vem, pastor, eu falei, cala a boca. Ele falou assim, tem mais uma ovelha desgarrada aqui para o senhor ganhar. Aí eu olhei assim, desse tamanho, um rapaz baixinho, o apelido era Maradona. E literalmente, que ele era baixinho, igual Maradona, bom de bola, e maconheiro e cocaineiro, que nem o Maradona. Com os olhos vermelhos, eu falei assim, o que é isso, Maradona? Ele falou, eu estou fumando muita maconha. Aí eu olhei e Deus mostrou para mim, decepção com o pai, é desviado. Comecei a pregar para ele, a palavra, ele aceitou Jesus. Na fábrica, eu falei, vocês não contam para ninguém. Para resumir a história, que o tempo ficou vermelho ali. Irmãos, eu já estava com a igreja dentro da fábrica, com uns 40 crentes já. Uns 40. Ai, ai. O meu apelido era pastor. Ai, Jesus. E o Maradona, hoje é casado, tem um projeto na África e é pastor de uma igreja. E esse, que foi o primeiro que eu ganhei, que é o Paulinho, é obreiro lá na igreja, auxiliei, lá em Cruzeiro, São Paulo. E depois que eu ganhei essa turma toda para Jesus, Deus falou para mim, agora deixa o emprego, deixa tudo. Volta para Minas Gerais e planta uma igreja. E nós estamos lá há 8 anos, servindo. Aleluia. Porque eu não permiti que aquilo que fizeram comigo me tornasse o meu fundamento, mas o chamamento do Senhor para mim. Feche os teus olhos. Se você quiser arrumar um problema para o pastor William, fica para o próximo culto. Arranca o carro do estacionamento, para em outro lugar e fica para o culto aí, que eu vou pregar uma outra palavra no outro culto.
Feche teus olhos. Senhor, nós oramos em teu nome. Amém. Em teu nome, o nome que tem todo o poder. Assim diz o Senhor: eu te chamo pelo meu nome, pelo teu nome, e te escolho. Não tem como você se esconder do Senhor. Para onde irei? Para onde me ausentarei da sua presença? Se eu for para o lugar mais baixo da terra, ali o Senhor estará. Se eu for no lugar mais alto, ali o Senhor estará. Eu sinto muito pelo que fizeram com você. Eu sinto muito pelo seu sofrimento. Mas eu quero te dizer: chega de sofrer. Chega. Livrem-se das suas capas hoje, de miseráveis, e recebam uma identidade de filhos. Amém. Ah, meu filho. O poder de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Para te transformar. Você é muito precioso. Você é muito precioso. E o poder do Altíssimo que está aqui, que te toca, transforma o teu ser, transforma a sua vida. Eu quero dizer para cada um de vocês: não há nada que possa fazer com que você fique livre do amor de Deus, nem pecado, nada do teu passado. Ele está pronto a ouvir e aceitar você. A Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas, e nem o seu ouvido tampado para que não possa te ouvir. Ele fala: clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes. E ainda antes de encerrar, eu quero orar por você que quer se reconciliar com Jesus. Talvez você estava tão desanimado, estava sem congregar em nenhuma igreja, desapontado, mas hoje você quer decidir dar um passo, dizer: Jesus, eu quero me reconciliar contigo. Como aquele filho que voltou para a casa do pai. Quando voltou, recebeu sandálias, novas vestes, um anel e uma festa. Se você quer, vem aqui comigo, eu quero orar com você. Venha, Jesus está te chamando. Eu tenho vergonha de ir lá na frente. Eu sou de uma época que a gente levantava a mão e ia lá para frente. Sabe por quê? A Bíblia diz: aquele que não tiver vergonha de mim, de me confessar diante dos homens, eu também, naquele dia no céu, o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aleluia. Se o Espírito Santo está tocando em você, venha, porque é hoje, é agora, é a oportunidade. Se eu somente vim aqui na frente, pastor, me ajoelhar e dizer que quero confessar a Cristo, ele muda toda a minha história? Sim, porque a Bíblia diz: com o coração se crê e com a boca confessa. Não adianta crer e não ter uma atitude. Se você é essa pessoa, vem agora. Vem agora. Vem agora. Jesus está te chamando. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Chega de sofrer. Chega de sofrer. Chega de dor. Todas as dores e enfermidades Ele levou na cruz do Calvário. Nessa segunda oração agora, eu quero orar e declarar a cura sobre você. Amém. O sangue de Jesus te perdoa de todo pecado e te limpa. Amém. E Ele também traz a cura na sua alma e no seu corpo. Eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor, e declarar sobre eles a cura de qualquer doença, de qualquer enfermidade, doenças também da alma, psicomáticas, que eles sejam completamente libertos no poderoso nome de Jesus. Eu ministro sobre eles agora o poder do nome de Jesus, que eles recebam a restauração. Sobre aqueles que estavam desanimados, recebam agora o ânimo, o ânimo, o ânimo. Remova agora toda a capa, Senhor, de miséria. Livra agora toda a capa de autopiedade e receba a identidade de filho de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero te dar mais uma direção. Se você está aqui, você precisa de um abraço. Se você precisa de um abraço, você crê que esse abraço vai te trazer cura
Levante a sua mão, alguém vai até você te dar um abraço. Um pastor, uma obreira, uma pastora. Alguém precisa de um abraço? Amém? Amém? Quem mais? Levante a sua mão. Olha lá, tem uma irmã, tem duas irmãs ali que precisam de um abraço. Isso. Deus está ministrando aqui. Deus está ministrando cura. Deus está ministrando restauração. Receba cura na tua alma. Receba restauração na tua alma. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Vocês estão muito tímidos. Se alguém ainda precisa de um abraço, levante a mão assim. Olha lá, uma irmã lá. Isso. Glória a Deus. Nenhum irmão levantou o braço. Vocês estão muito machão demais. Posso dar um abraço no Senhor? Pronto. Os homens. Aleluia. Mudou meu viver. Aleluia. O amor só conhecia canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente.